Olá, galerinha! Bem-vindo a mais um Café com Forex. Hoje estou fazendo um vídeo gravado porque realmente, galerinha, eu vou ter que resolver algumas coisinhas no horário marcado para a gente fazer ao vivo, né? Mas eu não quis deixar vocês sem o Café com Forex para se programar aí e organizar para o dia que temos aí pela frente de hoje. Então venho fazer o vídeo aqui rapidinho para a gente falar sobre alguns assuntos, né? Ontem, galerinha, não deu para fazer o café, realmente, galerinha, tá tendo uns probleminhas aqui com uma pessoa da família com saúde, então tô tendo que pegar um tempinho para resolver esse probleminha, mas logo a gente retorna com o nosso horário normal, tá? Mas temos aí uma semana bem interessante pela frente, né? Ontem, assim, mesmo que a gente não tenha feito o café, não aconteceu nada muito grande, né? Até os dados aqui de ontem eram dados realmente bem tranquilos, é, na minha opinião, né? Dá pra gente ver claramente aqui que são dados realmente bem tranquilos, né? A única coisa que realmente de ontem para hoje que chamou bastante atenção foi a reunião aí do Banco Central Australiano, né? Tivemos eles anunciaram a sua taxa de juros aí que não teve nenhuma mudança pela terceira reunião consecutiva, né? Que o Banco Central Australiano não faz nenhuma mudança com as suas taxas de juros, né? E a razão por isso, galerinha, obviamente, tem sido os dados, né? Que tem retirado um pouco dessa pressão no o Banco da Austrália a ter que mudar as taxas de juros, né? Como a gente pode ver em laranja aqui, né? É basicamente a taxa de inflação que tem realmente dado também uma boa caída aí voltando para a região aqui de 4%, né? Em 4,9% neste exato momento. E isso então deixando o Banco Central Australiano mais espaço aí para respirar um pouco e pensar realmente se é necessário ou não mudar as taxas de juros, né? O Lau tem um posicionamento bem parecido com o Jerome Powell, o Banco Central americano, né? De não entregar aumentos, né? E meio que usar as razões dos dados para dar a razão por não ter aumentado, mas ao mesmo tempo falando que pode ser necessário, talvez, mais aumentos caso a inflação mostre sinais de recuperação mais uma vez, né? Mas o mercado está bem, né, bem no lado de que talvez o Banco Australiano talvez não aumente mais, e se a gente olhar a expectativa maior, né, os que ainda acreditam que pode ter um aumento, eles acreditam que pode ter apenas mais um aumento até o final do ano, caso algum dado ou outro mostre sinais de inflação subindo mais uma vez, né? Vamos ver, mas enfim, com essa reunião, né, a gente pode ver que o dólar australiano aqui teve realmente uma queda bem interessante, né? Voltando aqui para as mínimas novamente nessa região do 63,80, né? Lembrando que o dólar australiano, na verdade, já tem, né, sentido uma grande pressão de queda já faz um tempo, né, galera? Lógico que a gente teve aqui um mês de outubro até mais ou menos fevereiro, né? Outubro de 2022 e fevereiro de 2023 teve ali um ótimo ano para o dólar australiano, mas desde então tem sido não tem sido tão legal assim para este par, né, para essa moeda específica, né? Muita coisa aconteceu, obviamente, para não ajudar, né, ele voltar a subir como estava subindo antes, né? Os índices tiveram, né, uma queda bem interessante, e depois teve uma recuperação, mas aí, ao mesmo tempo que os índices começaram a subir, os commodities não tiveram assim seu melhor momento, então afetou esse par também de uma maneira negativa, enfim, esse tem sido o dólar australiano desde então, né? Mas olha só que reação que tivemos aqui bem negativa, né? Neste par aí, algo que realmente é bem interessante anotar, beleza? Então tivemos esse banco australiano. Durante a noite também tivemos a notícia do Country Garden, né, aquela gigantesca empresa imobiliária da China, né, anunciando que realmente fizeram sim os pagamentos de alguns juros de títulos, né, que eles tinham que pagar ali. Se não me engano, pagaram acho que dois deles, né, uma dívida ali bem grande, tá, galera? A gente está falando em torno de, né, como vocês podem ver aqui, um pagamento de 22,5, né, milhões de dólares,
e enfim, meio que trouxe uma certa calma, né, ali no mercado chinês. Mas os mercados, né, as ações, os índices em geral, não está tendo o melhor dia, né, o melhor começo de dia. A gente pode ver que o DAX teve uma queda aqui de volta para essa região do 15.700, o Nasdaq também teve uma quedinha aqui, não muito, mas teve aí uma quedinha nesse início da sessão da Europa, mesma coisa para o SP500, né? Lógico que, né, não é quase nada por enquanto, mas enfim, vamos ver o que esses mercados fazem. Tá tentando virar aqui completamente, vamos ver o que acontece. Mas, enfim, pelo menos essa notícia aqui traz uma certa calma vindo ali da região da China, beleza? Já hoje de manhã, como vocês podem ver, tivemos aqui alguns PMIs, né? E focando aqui, o que mais chamou atenção, obviamente, foi o PMI de serviços da Europa, né? Lembrando que o último dado veio em 50,9. O esperado para hoje era que realmente tivesse uma queda comparado com o mês anterior para 48,3 e na verdade veio 47,9, né? Bem abaixo do esperado aí esses dados, trazendo uma certa preocupação, né? Nesses dados aí vindo da Europa, e eu acho, galerinha, para ser bem sincero com vocês, vai ser bem interessante ver esses dados aí de serviços e outros indo para o final do ano, né? Lembrando que esses números, principalmente de serviços, né, deu uma melhorada aí nesse meio do ano, isso por causa do período, né, de férias que tivemos aí. As férias já estão acabando neste exato momento, então a gente vai começar a voltar, né, para um momento que não é tão interessante assim, principalmente hospitalidade, né, e nesses setores assim, né, então provavelmente esses números aqui vão chamar mais atenção ainda indo para o final deste ano, mas isso, né, galera, esses dados aí empurraram o euro para baixo hoje, né, vocês podem ver que o euro indo para um gráfico de 1 hora, a gente rompeu, então, as mínimas aqui que fizemos ali no dia 25 de agosto, quase paramos ali, quase nos mesmos níveis, no mesmo preço no dia 3 deste mês, e hoje, como vocês podem ver com esses números aí, o euro conseguiu então romper novas mínimas, chegando então, e ainda até um pouquinho abaixo do 0,750, né? E vamos ver o que acontece aqui no euro, que já vou mostrar para vocês também, galerinha, que essa região que o euro chegou aqui é muito, muito importante, tá? Já vou mostrar isso vou mostrar isso aqui para vocês terem uma noção melhor, beleza? Para o restante do dia de hoje, galerinha, como vocês podem ver, teremos aqui produção industrial do Brasil às 9 horas, PMI de serviços às 10, tá? E daí somente às 11 que teremos encomendas à indústria dos Estados Unidos. Não é uma notícia gigante assim, mas, né, é a notícia que temos para hoje. E daí só à noite que teremos aqui o PIB australiano, mas se não me engano são números finais, então não acredito que tenha nenhum movimento interessante com esse dado, tá? Já amanhã, no dia 6, teremos aí para começar o dia já encomendas à indústria da Alemanha, dados de importação e exportação da América às 9h30, PMI de serviço e compulso às 10h45, PMI de serviços ISM, que é grande, tá? Esse aqui vai ser interessante realmente ficar atento, amanhã às 11 horas da manhã. E daí, dados de petróleo às 5h30, e basicamente é isso, tá? Daí, já no dia 7, já olhando para o restante da semana, já estamos falando de quinta-feira, né? Teremos aqui dados chineses de importação e exportação, não espere muita coisa aqui, mas fiquem atentos. Produção industrial da Alemanha às 3 horas. Pedido de seguro-desemprego às 9h30, como temos toda quinta, PMI do Canadá às 11 horas, dados de petróleo ao meio-dia, e daí vários discursos aqui durante o dia, né? E para a gente terminar a semana, então, no dia 8, tá? Teremos aqui, então, dados de inflação da Alemanha, vai ser bem interessante ver esses números aqui, são números finais, mas vamos ver se vai ter alguma diferença aí. Dados de trabalho do Canadá às 9h30, certo? E daí, à noite, teremos dados de inflação da China às 10h30 da noite. Tudo horário de Brasília, tá, galera? Então, uma semana até que tranquila, né? Podemos dizer assim, quanto aos dados, assim, não temos tantos dados interessantes grandes, né? Mas lembrando que, né, daqui 2 semanas, basicamente, é onde a gente já tem o FED, já vai ter outros bancos centrais aí. Então, estamos chegando bem perto aí desses importantes datas que temos aí chegando, né, nos dias aí de grandes bancos centrais, beleza? Antes da gente continuar, galerinha, não se esqueça de dar uma olhadinha na Axie, uma corretora de Forex com mais de 220 instrumentos para operar,
de cripto, aos commodities, aos índices, ações americanas, ações europeias, o Forex, enfim, muito mercados para operar se você quiser, né? Com atendimento em português e também como você também tem a opção de fazer o depósito via Pix, que, né, facilita bastante para quem está no Brasil. Então dê uma olhadinha na Axie, o link deles está na descrição, tá bom? Sem contar também que o spread é baixíssimo e também eles são registrados aí ao redor do mundo, então uma corretora super confiável, tá bom? Então dê uma olhadinha na Axie aí, você não vai se arrepender, beleza? Vamos começar então a nossa análise técnica, galerinha. E a última vez que a gente olhou o dólar, né, a gente basicamente estava dentro desse range aqui, né? A gente estava mais ou menos aqui. O que eu disse para vocês, indo ali para o número do NFP, né, e tudo mais, é que o dólar tinha que sair dessa região do 103,80 ou abaixo do 103,25, 103,20 mais ou menos, tá? Enquanto estava aqui, para mim não estava muito claro o que o dólar poderia fazer, né? E pelo desenho aqui vocês já podem imaginar o que eu tinha imaginado, né? Que a gente tinha que romper e segurar acima ou abaixo desses dois preços. E aí, provavelmente, a tendência iria continuar para esse lado, né? E como vocês podem ver, rompemos para cima no dólar, onde ele passou reto aqui do 103,80, né? Não fez muito pullback, bateu quase na região aqui do 104,30, onde a gente tem um topinho anterior, né? Como vocês podem ver. Daí começamos a fazer realmente um pullback finalmente, onde a gente voltou aqui, ó, inicialmente, né, perto do 104 redondo, duas vezes batemos, como vocês podem ver aqui no gráfico de uma hora, né, dois fundos aqui colado no 104 redondo, e como vocês podem ver, o dólar então tentou segurar, de novo, bateu no 104 redondo, não segurou, e daí continuamos a subida. Tá muito clássico, galerinha, esse movimento aqui do dólar, né? Aqui você até pode falar para mim que a gente basicamente entrou em outro range aqui, certo? A gente até entrou em um range aqui, legal, né? Não tem problema nenhum de você imaginar desta forma, né? E aqui um ótimo e lindo pré-rompimento para vir o dólar para cima novamente, né? Lindo esse movimento no dólar, tá? Entre ontem e hoje, tá bom? E como vocês podem ver aqui no gráfico diário comigo, a gente chegou realmente nessa gigante região do 104,5, né, galera? Aqui realmente é muito importante, vocês podem ver que a última alta foi feita nessa região, então aqui realmente é uma grande pergunta, né, se vamos permanecer assim ou não. Lembrando que, né, talvez uma das razões, tá, digamos assim, uma das razões que o dólar está forte desta maneira é que o Fed não está dando muita ideia, né, de pausa, né? O mercado está meio que indecisivo ainda do que imaginar. As expectativas não estão tão certas sobre o que pode acontecer, né? Né, o Fed aí colocando em qualquer oportunidade a oportunidade de falar, né, que pode fazer mais aumentos e tudo mais. Então isso ainda está permanecendo um dólar forte, né? Isso é uma das razões, tá, galera? Lógico que os dados hoje da Europa ruins, né, negativas, realmente também aceleraram esse movimento do dólar. Então tem outros fatores também. Mas se a gente olhar na parte apenas monetária, né, política monetária, a gente pode entender que o dólar realmente tem subido nessa imaginação que talvez o Fed tenha mais um ou dois aumentos aí pela frente. Vamos ficar atentos, tá bom? Então aqui, tecnicamente, galerinha, é onde a gente tem que ver o que o dólar vai fazer, né? Eu acredito que se você tivesse comprado nessa região aqui, em qualquer preço dentro dessa região, aqui realmente é uma região que você quer fazer uma grande parcial, tá? Porque é aqui onde o dólar também pode segurar mais uma vez. Agora, tem chances realmente do dólar continuar, né, galerinha? A gente tem que respeitar essa tendência de alta que tá tendo aqui. E na minha opinião, se a gente não parar aqui, né, olhando pelo diário, vocês já podem imaginar que, né, não é difícil da gente imaginar que talvez o próximo ponto de referência no dólar vai ser perto dessa região do 105,5 aqui, né? Aqui é basicamente o topo desse grande range que temos no diário, né? Onde a gente já fez também
dois topos ali em janeiro deste ano e março deste ano. Então vai ser realmente bem interessante ver o dólar chegando ali mais uma vez. E dali é outra pergunta se o dólar vai ou não. Mesma pergunta que a gente pode fazer aqui nessa região do 104,5, tá? Então vamos ver. Eu acho que, né, aonde a gente está agora no dólar, não é errado imaginar que talvez daqui a gente faça uma correção. Então vamos ver se ele começa a fazer uma correção aqui, fazendo uma correção e vindo para romper novas altas, tá, galera? Para mim, próximo alvo no dólar é ali perto do 105. Você pode, né? Lógico, primeiro alvo 105 redondo, né? Número redondo sempre é importante ficar atento. E depois perto da região dos 105,5, tá? Agora, lógico, né? Outro cenário de talvez realmente 104 segurar, mas isso vai demorar um certo momento, tá, galera? Para mim, para tirar um pouco dessa pressão compradora, a gente vai ter que voltar abaixo de 104,30. Até lá tem um bom espaço aqui, muita coisa tem que acontecer até que talvez esse preço volte abaixo deste preço, mas para mim eu só mudaria minha visão de compra para talvez uma venda abaixo de 104,30. Enquanto a gente não faz isso, pode ser apenas um pullback para compra, tá, galera? Então, algo que eu tô bem atento, que eu vou ficar bem atento nesse dólar, realmente esse preço é bem interessante anotar aqui, vamos ver o que acontece aí pela frente, tá? Mas, né, se você não comprou ainda, recomendado é esperar esse pullback, essa correção, para daí talvez pensar em comprar no rompimento de novas altas, tá? O SI também, né, tá bem estendido, então você não quer um pullback aqui de uma vela apenas, tá, galera? Eu acho que você tem que esperar que várias velas corrigirem, né, para daí, talvez, a gente voltar, né? O ideal era esperar esse RSI, né, voltar perto da região dos 50, para daí, né, que daria um pouquinho mais de conforto, né? Vocês podem ver que basicamente a gente fez isso aqui, né? Grande pulo no dólar, fez um pullback, né, considerável. Olha só, o SI voltou para os 50 e daí resumiu a tendência de alta. Mais ou menos é isso que você quer ver aqui no topo, caso você acredite que o dólar tenha mais para subir, tá bom? Já o euro-dólar, mesma coisa, só que olha onde o euro está hoje, tá, galerinha? Naquele fundo daquele canal que a gente já tem mencionado bastante tempo. Então, é uma área bem interessante, né? Uma grande referência temos aqui nesta região, então, né, vamos ver o que acontece. Mas não se case com esse canal também, né? No sentido de comprar o que você pode, comprar grandes posições aqui e achar que você está pegando o fundo do euro. Não é bem assim, tá? Eu acho que o euro, mesma coisa que o dólar, né? Ele tem que fazer muita coisa aqui ainda para daí mostrar, né, que talvez esteja virando, tá bom? O euro também, a mesma coisa que o dólar, pode fazer um pullback aqui para daí continuar a queda, tá, galera? Eu só vou talvez começar a ter uma ideia de talvez um euro compra, né? Ele recuperando algum suporte à existência aqui, né? Então a gente tá falando talvez do 0,780, alguma coisa do estilo, tá bom? Lembre-se, tá? Que você não é um trader top, um trader profissional, caçando e conseguindo pegar fundos e topos, né? Não é bem assim, né? Um trader profissional é um trader que consegue identificar a tendência, consegue pegar trades que dá um ótimo risco-recompensa, certo? Não sai da trades com lucros pequenininhos, que pega o máximo que pode do mercado e, enfim, o problema aqui, se você comprar, você realmente está indo contra a tendência completa, né? Então, muito cuidado com isso, tá, galera? Mesma coisa que eu disse do dólar, disse do euro, mesmo sabendo que é fundo de canal aqui, mesmo assim, eu não sei se eu colocaria meu dinheiro nesta... Porque aqui é uma aposta, literalmente uma aposta. Então, um pouquinho de cuidado, tá? Agora, talvez sua pergunta seja, tá, mas tendência de baixa, beleza, tem tudo então para romper esse canal, certo, Thiago? Eu diria que sim, tá? Então, qual seria o alvo neste euro, o próximo alvo no euro, na minha opinião? Aí a gente já tá falando, galerinha, do 0,650, na minha opinião. Esse 0,650, basicamente, galerinha, tem um ponto interessante. Na verdade, eu acho que a melhor coisa para fazer aqui é colocar no semanal, né? E como vocês podem ver aqui, esta região do euro é meio que uma região de pivô, né? O que é isso? É um nível que sempre quando chega lá perto a gente tem uma certa reação nele, né? Essa região aqui. E o interessante é que perto dela, essa mínima é a mínima do Covid que a gente teve, tá? E vocês podem ver que foi quase a mínima aqui de fevereiro deste ano, quase chegamos ali em maio. E talvez, tá?
Se a gente realmente continuar a queda, pode ser que a gente chegue nessa região e de lá talvez a gente realmente sinta uma reação positiva no euro? Eu não sei, eu pelo menos acho disso. Mas isso mais ou menos nos ajuda na resposta, né? Qual que pode ser então um alvo para este euro, caso ele consiga fechar fora do canal? Para mim é aqui perto do 0,650, 0,6 redondo, tá? Mais ou menos nessa região. Então a gente está falando nas mínimas de maio aqui, basicamente, tá bom? Essa seria meu alvo com a continuidade de queda do euro, tá bom? Mesma coisa, tá bem estendido no RSI, né? Numa hora, deixa eu ver, no 4 horas, que eu acho que até prefiro olhar ele, tá quase lá, quase na linha 30, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui, a gente já passou do RSI no ATR, já passou o ATR, nossa, o que eu falei aqui agora? A gente já passou do ATR do dia, é isso que eu quis dizer. Vamos ver aqui. Não, o ATR do dia hoje está no 0,725, tá? E para quem quer saber do que eu tô falando, tem um vídeo sobre o ATR. Procure isso no nosso canal, você vai ter uma noção do que eu tô falando. O ATR, então, tá aqui no 0,725, tá? Então, sei lá, eu diria que se o euro for entregar mais um movimento de queda hoje, mais uma pernada de queda hoje, que já fez isso uma vez, né, com os dados aqui europeus, se for para entregar mais um movimento, talvez seja para o ATR do dia, e de lá, galerinha, a gente vai começar uma possível correção, que talvez seja uma correção bem chata, mas necessária, que talvez nos leve aqui de volta para essa região do 0,750, fica enrolando aqui, e dali, depois de fazer uma correção bem legal, jogar o SI aqui por 50 de novo, a gente talvez esteja pronto para mais uma pernada de queda, levando a gente lá para o 0,650, tá bom? Mas, de novo, eu só pensaria em uma possível reversão do euro, tá? Ele voltando, sei lá, para começar acima do 0,770, 0,780, tá? É muito cedo para falar sobre isso ainda, beleza? Libra, mesma coisa, também sentindo essa força do dólar, não é novidade, fazendo novas mínimas também, né? Pelo último desenho que vocês podem ver aqui comigo, essa falha na Libra aqui foi, foi excelente essa falha aqui no topo, né? Então, para quem pegou a venda ali, foi a venda, né, meu? Olha só isso, que espetacular, né, que a gente teve aqui na Libra nesses últimos dias. Depois vocês podem ver que também voltamos abaixo dessa região vermelha, tivemos o pullback exatamente nele, e nele a gente teve mais uma pernada de queda, né? Mesma coisa que o euro, né? Vamos ver se está estendido, então quase lá, ainda pode entregar talvez mais um movimento. E para mim, galerinha, eu já desenhei esse quadrado aqui já faz dias, né? E como eu falei para vocês, muita gente estava tentando comprar essa Libra nessa região amarela, mas, sei lá, eu falei para vocês, né? Tinha um pequeno sentimento, né? Um feeling que talvez essa região amarela não segurasse aqui. Pode entregar esse movimento de queda aqui na Libra, e daqui talvez é onde a Libra pode tomar um rumo para cima, mais ou menos. Mas, galera, não quero que vocês pensem nisso tão cedo, tá? Mas lembrando, tá? O próximo alvo aqui na Libra é 1,25 redondo, 1,2485, que é o 786 FIB da última pernada de alta aqui no diário, como vocês podem ver. E depois eu ficaria de olho na média 200, que tá lá no 24,20. Esses são os alvos macro, eu diria, tá? Na Libra, tá bom? Na Libra, a mesma coisa. Pode fazer um pullback daqui, talvez, ou faça mais uma pernada de queda, igual o euro, tá? Pode fazer mais uma pernada de queda, toca lá naquele 1,25 que a gente falou, faz um pullback, né? E daí volta a cair, isso também seria legal ver, tá bom? Mas sem dúvidas, tendência de baixa aqui na Libra, tá? Primeira resistência nele, eu acho que essa região aqui perto, entre 25,50 e 25,65, tá? E depois aqui nessa região do 1,26 redondo, tá? Eu acho que agora esse nível pode ser importante, tá bom? E aí, vocês, enfim, quem comprou, quem arriscou uma compra aqui, né? Pensar em fazer algumas parcelas nesses preços, né? E quem tá pensando em vender, né? Um pullback nessa região ou lá em cima não seria nada ruim, tá? Então, mais ou menos essa Libra, sem dúvidas, ainda uma tendência bem forte de baixa aqui, como a gente já tinha comentado semana passada, tá? Dólar Yen, esse aqui, meu, fez uma coisa que... É aquilo que eu digo, né? Fechamento mensal é algo espetacular, né? E olha só o que ele fez sexta-feira, galerinha. Olha o que ele fez aqui na sexta. Ele rompeu essa mínima aqui, né? Acredito eu que tinha stop até o talo aqui nessa região, nessa mínima que fizemos ali
no dia 23, tiramos essa galera e desde então esse par tem voado sem parar. A gente já tá falando de um pulo de 260 pontos. 260 pips. Não é brincadeira, tá? Acontece, tá, galera? Tá, acontece, o mercado faz surpresas à vontade. A gente, lógico, a gente não tem nenhuma ferramenta no mundo, né, que entregue a visão do que o mercado possa fazer. Esses movimentos podem, né, acontecer do jeito que aconteceu, só que uma coisa é muito fato, né, é muito claro que dá pra gente identificar aqui, né, são as defesas que a gente teve nesse 1,45 semana passada, né? Isso aqui é muito nítido, né, galera? Toda vez que a gente voltou abaixo do 145, como vocês podem ver, tivemos defesa compradora, onde fez esse par subir de uma maneira bem rápida, né? Eu não tô nem falando de agora, olha só essas últimas duas aqui antes. Ótimas defesas. E aqui, lógico, agora uma defesa espetacular, né? E esse par, galerinha, tem tudo para subir no momento, tá? Para mim. Só que o problema é, lógico, você quer comprar agora um par que subiu já 260 pontos reto. Vocês podem ver que no gráfico de 4 horas a gente só tem uma vela negativa. Uma, tá? De quantas velas aqui? Deixa eu ver. No total, ó, tirando essa agora, né? Porque não fechou ainda. Mas são 10 barras. 10 velas, apenas uma fechou negativa. As outras 9 positivas. Não é brincadeira, né? Então, por isso, me deixa meio assim de querer comprar ele agora. Posso estar pegando ele, né? Talvez num possível topinho para depois uma correção, coisa do estilo. Então, o que eu tô torcendo que esse par faça, né? É que, sei lá, ou daqui ou aqui perto do topo, faça uma correção legal, limpa, legal, bonitinha, né? Que a gente vê o SI corrigindo para 50, esse preço corrigindo, mostrando um certo respiro, um pré-rompimento, tá? Lembrando que a gente tá chegando, lógico, né? Perto desse topo. Então, isso seria perfeito acontecer, certo? Então é isso que eu gostaria de ver aqui. Mas esse par, né? Não acho que, não acho que, né? Ele é impossível ele continuar para cima, tá, galera? Porque ele pode. Esse par já provou pra gente várias vezes que, né? Mais quando você duvida, mais ele pode seguir pela frente sem parar. Então, pode ser que eu esteja falando aqui de esperar, mas esse par passa aqui, pode passar do 148 e ir já para o 149, para os 150, que são nossos alvos, e, enfim, não nos dá ponto nenhum de entrada. Então, esse é o risco, tá? Mas eu, Thiago, lógico, sempre vou preferir uma correção para pegar o melhor preço que eu consigo, para daí pegar, né, uma tendência bem bacana. Então, vamos ver, eu tô torcendo para que isso aconteça, mas de novo, né, pode ser que a gente vá reto, eu não duvido também, só que é muito arriscado ficar comprando aqui agora, né? Então, a única coisa que a gente tem controle, aquilo que eu sempre digo para vocês, né, a única coisa que a gente tem controle é o risco. Então, né? Você tem que segurar um pouquinho a ansiedade e esperar essa correção vir. E vamos torcer que isso venha logo, tá? Tá ficando bem legal no diário. Lógico, a vela de sexta-feira, quinta-feira, né? Sexta-feira, perdão, fechou bem positivo, né? Então, ontem uma vela, digamos assim, tranquila e hoje já indo perto do topo, né? E por que eu tô falando 149? Porque, né, é uma região aqui, se vocês olharem aqui o que aconteceu em outubro, foi uma região de resistência. Também tem um nível FIB que eu quase nunca uso, tá, galerinha? Eu só uso realmente quando não tem tanto ponto de entrada para colocar FIB, tá? Mas às vezes eu coloco esse nível do 886 FIB, que também é interessante anotar, principalmente para quem usa padrões harmônicos, vai entender do que eu tô falando aqui. Mas, né, próximo nível então vai ser aquele nível 150, que basicamente a última vez que a gente chegou nele foi aonde o Banco do Japão entrou e fez aquela intervenção no dia 21 de outubro, tá? Então, basicamente assim que eu tô de olho neste mercado. Nada indica no topo, tá, galera? Nada ainda, tá? A única coisa que me deixaria meio assim, tá? De querer comprar mesmo ainda, é se a gente voltar abaixo desse 146,50, tá? Caso a gente volte abaixo dessa região mais uma vez, aí sim eu já cancelo a ideia, tá? Mas para mim uma correção nesta região e sentir defesa nele vai ser o plano perfeito, tá? Mas tem chance de realmente a gente fazer uma correção minúscula e nem chegar lá, ou da gente já ir reto, né? Então, enfim, vamos ver.
Dólar canadense, mega forte, lógico, né? Dólar em geral está forte, mas olha, a gente chegou, né, um pouquinho acima dessa região amarela agora, mas não se esqueça que a gente já fez isso antes algumas vezes, então até aqui não tem nenhuma surpresa. E também tem uma linha de tendência, né, galerinha? Se você pegar uma tendência aqui, ó, colocando no topo do dia 13 de outubro do ano passado, com o dia 9 de março deste ano, tá? Basicamente, né, a primeira sombrinha que a gente teve nessa região, a gente basicamente está batendo nessa linha agora, tá? Mas fechando em cima dessa região amarela, tá, galera? Hoje ainda temos um longo dia pela frente, tá? Mas fechando acima dessa região amarela, acredito eu que a gente pode estar indo rumo 1,37, tá? E também daí a outra linha de tendência que realmente é pegando as duas máximas aqui no topo, tá? Aí vamos ver o que acontece nesta linha, tá? Mas tudo vai depender do dólar, tá, galera? Esse par não vai parar de subir se o dólar também não parar de subir, né? Eles vão basicamente parar juntos, então não se esqueça disso, tá? Se você vender esse par, é a mesma coisa de vender o dólar index, basicamente. Então tenha um pouquinho de cuidado, tá bom? Suporte para hoje, né? Eu diria que é essa região a gente parou duas vezes, né? Eu acho que é uma região que mostrou que é claramente resistência, pode virar suporte. Então estamos falando 36,40 basicamente, certo? E depois 1,36, tá bom? Só abaixo do 1,36 que eu acho que tem algo estranho, tá? E esse par, né, tem alguma coisa aqui que talvez não seja tão legal para o comprador mais, tá bom? Tirando isso, é um par que para mim tendência clara de alta, né? E enquanto segura esses preços, não tem muito o que falar, beleza? Então é esse o dólar canadense, dólar australiano, né? Voltando para as mínimas de novo, né? Não mudou muito a nossa. Olha só o que a gente desenhou na sexta-feira, né, galerinha? Que ele tinha que fechar acima dessa região para continuar o movimento de alta. Vocês podem ver que o que a gente teve aqui no topo, um topo duplo aqui em cima, né? Claramente não conseguindo fechar acima da região. Viemos aqui embaixo, fizemos um pullback clássico nessa região aqui, para daí entregar um movimento de queda, né? Lógico que a força do dólar ajudou, lógico que o não aumento do Banco Central Australiano também ajudou, e enfim, e os índices também caindo hoje também não ajudou o dólar australiano, né? Então vários fatores aqui que derrubou ele da maneira que ele caiu aí nesse início de dia, né? Mas é aquilo, né, galerinha? Olha o que a gente tinha desenhado já alguns dias atrás, né? Que era esse par realmente enrolar aqui bastante, esperando as médias chegarem mais perto do preço, para depois cair talvez um pouco mais, né? Respeitando realmente uma tendência aqui, né? E pode ser, galerinha, que ele talvez não espere essas médias chegarem do jeito que eu gostaria, né? Mais perto do preço, certo? Vamos ver uma coisa aqui, deixa eu mudar esse 50 para um 20, só para mim ver como que ele vai ficar. Ó, o 20 já chegou no preço, certo? E o 9, lógico, vai estar ainda mais no preço, né? Não preciso nem mudar, tá vendo? Então, as médias curtas, né? Que eu uso bastante, 9, 20, depois 50, 100, 200. As menores, que são as duas mais curtas, já chegaram no preço, né? Então, se esse mercado estiver em uma mega tendência, em uma super tendência, eu acho que já tem razões para realmente uma continuidade da queda, tá? E essa correção que tivemos aqui pode ser considerada, né? Bem curta, talvez até olhar ela como uma bandeira de baixa, né? E enfim, eu não prestasse tanta atenção assim com bandeira de baixa, porque realmente o alvo vai ser aqui embaixo, né? Pelo que eu tô vendo aqui, né? Mas olhar ele mais como uma forma realmente de correção em suporte, eu acho que é a forma mais ideal de olhar ele aqui. Enfim, tudo indica venda, né, basicamente, tá bom? Mas para realmente confirmar, galerinha, que a correção terminou e a gente esteja indo para, né, níveis bem mais abaixos aqui, claramente a gente tem que ver um fechamento abaixo dessa região vermelha. Por quê, Thiago? Porque, como vocês podem ver, a gente não tá tendo um fechamento abaixo dessa região já algumas vezes, né? Então, da mesma forma que a gente não conseguiu fechar lá em cima e tivemos uma rejeição, mas ele segurar aqui, né, e talvez o dólar começar a sentir uma pressãozinha vendedora e os índices talvez se recuperarem e tudo mais, possivelmente a gente pode ver esse par talvez subindo mais um pouquinho, mais uma vez, e daí talvez daqui volte a cair, ou enfim, ou faz uma reversão completa mesmo, dependendo de como vão as coisas. Mas fechando abaixo dessa região, cancela essa ideia de que talvez temos mais uma correçãozinha, mesmo que pequena, mas tenha, e daí a gente já esteja indo rumo aos
níveis lá embaixo, né? E para mim, galerinha, próximo nível realmente para o dólar australiano, né? A gente já tá falando da casa do 63 redondo, né? Então, uns 60 e pouquinhos pips para baixo. Depois, obviamente, o 62,50, que é grande. 62,50 é gigante, tá? Foi suporte aqui, né, ali durante a pandemia, como foi suporte nessa região de outubro, tá? Então, 62,50 também vai ser bem bacana. E daí a gente já tá falando mais ou menos nessas mínimas aqui, que é o 6200 novamente, tá bom? Então, mais ou menos é isso, né? E o interessante, obviamente, é ver esse par caindo, né? Lógico que tem caído muito mais por causa do dólar do que outros fatores, mas se a gente vê, né, dólar continuando a força, índices começarem a talvez cair mais uma vez, se for o caso, e os commodities também começar a ficar um pouquinho fracos, pelo menos no curto prazo, realmente a gente pode ver esse par sofrendo e muito, tá? Então, fiquem bem atentos. Tem um vídeo aqui no nosso canal sobre essas correlações, tá, galera? Então, para quem não tem muita noção do que eu tô falando aqui, recomendo que dê uma olhadinha aqui no nosso canal, tem um vídeo sobre correlações, procure ele, assista ele, que você vai entender bem em mais detalhes sobre como funciona, tá? Já o dólar Nova Zelândia, a mesma coisa, só que o dólar Nova Zelândia é um pouquinho pior, né, galera? Porque esse par, na verdade, já fechou fora do range, né? Então aqui já temos a confirmação do rompimento. Lógico que agora, por ele ter fechado fora do range, você não quer que ele volte muito para dentro da onde ele estava, né? Que era o range. Então, limite para ele voltar, caso ele queira fazer uma correçãozinha, é essa região do 59 redondo, tá? Enquanto ele fica embaixo, faça alguma coisinha assim, beleza, tá? Isso tá bem legal, mas se você vê, né, velas grandes, bem positivas, voltando para dentro, acima dessa região, para mim a gente pode fazer algo assim, ó, e rápido, tá? Então, mais ou menos é isso, mas esse par, por já ter esse fechamento aqui embaixo, realmente não é nada positivo, claramente, tá? E o próximo alvo para esse par, galerinha, ai, 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 a gente tem um possível suporte nessa região aqui, certo? Não tá tão longe, 58,45, e depois eu diria essa região aqui sendo a próxima região sendo mais ou menos essa aqui do 57,50, tá? Essas duas linhas vermelhas seriam os alvos que eu vejo possivelmente para esse par alcançar com essa queda, tá bem? Outro par, né, que também, ó, com as médias curtas, né, de 20, chegou no preço, sentiu, tá bem legal esse mercado aqui também. Mas, né, para quem tá pensando em venda, talvez esse par esteja mais bonito que o dólar australiano, né, por estar mais fraco que ele, né? Então, enfim, pode talvez entregar alvos maiores aí por estar já bem fraco, tá? Olhando outros mercados, ouro, né, fazendo um pullback bem bacana, algo que eu estava torcendo que acontecesse. Eu avisei vocês que ele estava numa região de resistência nesses últimos dias, né? Desde quando ele bateu ali pela primeira vez, quarta-feira, né? Quarta-feira eu comecei a mencionar para vocês, olha, a gente tá no 618 da última pernada de queda, junto com a média 100 do diário. Não é fácil passar essa região aqui, né? Talvez a gente realmente ou faça um pullback nessa região para depois romper, né? Ou vamos ver o que acontece, né? Pode ser que realmente esse ouro vire, não sei. Mas enfim, pelo menos até agora, realmente tem sentido essa região como resistência, respeitou bem legal, mas agora está chegando realmente em regiões de suporte, né? Então vamos ver, primeiro teste nele, na minha opinião, essa região que ele está batendo aqui agora, então se você acha que o ouro só está fazendo uma correçãozinha bem curta para voltar a subir, aqui talvez seja uma reunião para você realmente ficar bem atento, né? Mas não segurando aí, próximo alvo seria para mim essa região do 1923, basicamente, tá? É lindo, né, galerinha? Essa xícara que ele fez, chegou, né, no primeiro alvo, o segundo alvo seria lá em cima, mas enfim, né, parou no 618, lindo, 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 lindo. Quem pegou a compra, eu não peguei, tá? Eu confesso que eu não peguei essa comprinha, mas foi uma análise bem legal que fizemos, tá? E digamos, né, que ele quer fazer apenas um pullback no 38.2, ó, tá vendo? No 38.2 não está longe, né, galera? No 1927, então essa região com o 38.2 pode ser o primeiro suporte. Caso passe essa região, pode ser o próximo alvo aqui, tá? E daí, o terceiro grande suporte é lá embaixo, perto do 1910, tá? Ali seria o outro
grande suporte, tá bom? Então, mais ele corrigir, melhor, mas, né, não fique tentando pegar fundo aqui também, né, galerinha? Calma, calma, deixa ele bater no suporte, deixa ele fazer algumas coisinhas, deixa ele mostrar pra gente se quer fazer uma estrutura, será que é um canal, será que é um triângulo, será que é uma cunha, será que é alguma coisa, né? Daí fica mais fácil da gente saber onde negociar, onde executar e tudo mais, tá? Então, vamos ver até onde ele vai, né? Como vocês podem ver, as médias, até a 20, tá, galera? Até a média 20 tá lá embaixo, 1915. Então, eu, Thiago, não tô duvidando que seja talvez um pullback um pouquinho longo, que talvez até alcance essa terceira alvo aqui, nesse terceiro suporte, certo? Eu não duvido. Então, por isso que eu tô tendo calma e deixando o ouro fazer o que ele tem que fazer aqui neste caso, tá? Prata, mesma coisa, também grande rejeição, após ter tocado no 1,25, né? Linha de tendência segurou mais uma vez essa prata, só que a única diferença dela aqui do ouro é que as médias já estão sendo tocadas aqui no diário, né? Então, se essas médias realmente forem aqui grandes regiões de suporte, então é aqui que basicamente a gente pode ver talvez a prata segurando. Só que, né, se o ouro continuar a queda, pode levar essa prata junto com ele, eu não sei, né? Mas, enfim, não segurando e fechando abaixo das médias, pode ser que a gente venha mais uma vez aqui e de lá a gente volta aqui para baixo mais uma vez, tá bom? Bem técnico essa prata, né? Não tem como a gente realmente falar o contrário, né? Para quem está operando aí esses preços redondos, super importantes, tá? Olha só as mínimas, perto do 22 redondo, as altas, perto do 26 redondo, 25, desculpa, 25 redondo, né? Aqui no topo, esse topo duplo, 26 redondo, né? A prata tem muito desse negócio de números redondos, né? Aqui o topo recorde, 30, né? Recorde, eu digo, deste ano, né? Desses últimos anos. Então, enfim, vamos ver, tá? Não segurando aqui, pode talvez voltar para o 22,5. E aí sim vai ficar muito, muito legal, né? Vamos ficar atentos nessa prata. E agora, resistência nele, eu diria que a primeira resistência nele. Ai, 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 aqui que tá um. Aqui que tá o problema, né? Suporte eu só vejo nessa região, resistência agora eu só vejo nessa região. Talvez você pode falar que uma pequenininha tem aqui, tá, galera? Mas lembre-se, não é tão legal assim, né? Então resistência para hoje 23,75 e depois no 24 redondo, tá? Se voltar acima do 24 redondo, que daí realmente a correção foi bem pequena e ele esteja talvez querendo voltar para as altas para realmente continuar o movimento de alta mais uma vez, tá? SP500 segurando bem aqui, né? Como vocês podem ver, tá tendo dificuldade de romper essa região que a gente tinha mencionado ali na quinta e sexta-feira. Pode ser apenas um pullback para o pré-rompimento, pode ser que seja, tá? Lembrando que o próximo alvo é essa região aqui do 4.550. Depois, talvez, de volta aqui para as altas mais uma vez. Mas se ficar enrolando aqui, você vê que, só tá fazendo um movimento bem complexo, tipo assim, quer ver, ó? Talvez ele esteja, né, fazendo essa baguncinha aqui, talvez, né? Lembrando que daí o próximo suporte, grande suporte, a gente tem no 4460, né? Que é o nosso suporte ali grande que temos no SP500. Por enquanto, né, a gente pode ver apenas, após ele ter pulado tudo que pulou, né? Isso aqui sendo apenas um pullback. Vocês podem ver que já chegamos perto o SI já quase chegou no 50, tá? Então isso aqui também pode ser visto também como uma cunha, né? Alguma coisa do estilo. Então, enfim, é tendência de alta, sem dúvidas, tá? Então, só tem que ter cuidado de operar aqui no meio, tá, galera? Porque é como se fosse range, né? Então, um pouquinho de cuidado aí, beleza? Petróleo, vamos olhar ali rapidinho, mega forte, né, galerinha? Chegando nos alvos, indo com tudo para cima, né? Tivemos um ótimo e gigante fechamento na sexta-feira, na região do 86. O engraçado é que ontem a gente deixou esse homem enforcado aqui no topo, né? Então, para quem está comprando, eu acho que quer ver essas altas sendo, né, quebradas o quanto antes. Agora, por um outro lado, se a gente começar e fizer um fechamento abaixo dessa região do 84,70, 84,50, fica um pouquinho estranho. E aí a gente não pode esquecer desse homem enforcado. Só que não quero que vocês pensem muito nesse homem enforcado, porque realmente temos que esperar a vela confirmação, que é a vela de hoje. A vela de hoje é obrigatório fechar bem negativo, tá?
Então, não é porque você viu uma vela e hoje está aqui ainda faltando 12 horas para fechar que você, né, vai ficar vendendo igual um maluco, né? Então, muito cuidado neste caso. Vamos ver como fecha hoje. Fechando bem negativo, aí sim fica bem legal. Por isso que a gente tem que, né, ter a confirmação também com ele voltando abaixo de um suporte, né, mostrando mudança de tendência, tá? Então, fiquem com isso atento, porque por outro lado, né, galerinha, eu acho que muita gente deve estar olhando isso aqui também só como uma bandeira de baixa, né? Desculpa, uma bandeira de alta no caso, né, sendo um range para romper para cima, tá? Então, não, né, isso não é errado de pensar dessa maneira também no caso, tá? E Bitcoin parou totalmente, né? Bem ele, né? Bem Bitcoin mesmo, segurando nessa região aqui. Lembrando que a gente está numa região de suporte. Então, né? Aquilo, como eu disse, a gente tem que esperar esse fechamento abaixo do 25 para confirmar realmente uma possível grande queda vindo do Bitcoin mais uma vez, tá, galera? Então, fechando abaixo do 25 mil, pode abrir portas aqui para o 22.600, 22 mil. Eu acredito nessa hipótese. Agora, né, se por acaso os índices começarem a sentir uma grande pressão compradora, começar a realmente quebrar a resistência, coisas do estilo, pode ser que o Bitcoin, né, comece a voltar aqui pro topinho de novo, alguma coisa assim, tá? Mas eu tô mais ainda pro lado da venda do que de compra, tá bom? Pelo menos é o que eu acho, beleza? Bom, galerinha, é isso. Mesmo que seja um vídeo gravado, tá? Não se esqueça de, por favor, deixar o like, se inscrever no nosso canal se você não se inscreveu ainda, tá bom? Vou fazer de tudo para que amanhã eu esteja aqui ao vivo com vocês, mesmo que não faça tanta diferença assim, mas eu acho legal a gente ter esse contato ao vivo ali. Mas eu realmente, galera, só não tô conseguindo por ter esse probleminha de saúde aí com uma pessoinha aqui. Então eu tenho que cuidar e resolver isso primeiro, tá bom? Enfim, galera, um ótimo dia a todos. Se cuidem. Um forte abraço. Tenham um ótimo dia. Tchau, tchau.